algo que é legal pra caramba na gestão, que são os papéis, documentação, formação, capacitação, coisas desse tipo. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a gestão ela não é uma formação em papéis, ela não é uma formação conceitual, ela tem o dia a dia, que é muito diferente e que é muito complexa de aprender a lidar com ela. Então, assim, eu estou convidando algumas pessoas para virem com perfis diferentes, para falarem um pouco sobre o status em relação à gestão, então com o que já trabalharam em relação à gestão, e para a gente poder tirar algumas dúvidas. Tá? Então a ideia é, primeiro, você falar um pouco sobre a sua experiência com gestão, em todos os níveis de gestão, e depois a gente passa a perguntas, a dúvidas, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ok, dá para entender um pouco a proposta, né? Eu sou Fabiano, eu sou de Laje, hoje moro em Laje do Murié, né? Mas sou de Carangola, e a minha trajetória até no meio acadêmico de estudo, e é muito interessante você falar isso, que a gente nunca é preparado para gestor. E por mais que eu sempre quis ser professor, eu sempre caí um pouco na gestão, não sei por que eu sempre esbarrava e caía nela. Então, assim, a graduação que eu fiz filosofia em Juiz de Fora, e a filosofia também, ela acaba abrangendo bastante áreas que sempre me interessou, que é a área de formação humana, que é recursos humanos, a filosofia clínica, que esbarra na casa do RH também, apesar da gente não ser qualificado para aquela área ali, mas vai voltando para isso. Aí a segunda da graduação que eu faço, aí nesse período eu já volto um pouco da história, né? Termino a graduação, volto, a minha família hoje mora em Pedra Dourada, Minas. Quando eu retorno para minha cidade, eu vou ser assessor da secretária de Educação. Então, aí eu fico um período como assessor, precisam de professor, eu vou para a sala de aula. Então, eu fico entre secretaria e sala de aula também ao mesmo tempo. E nesse período, há aquela questão da criação do plano decenal de educação. E como o município não tinha mão de obra suficiente, me jogaram de novo, tiraram da sala e fiquei na secretaria com o intuito de fazer esse plano decenal, que na minha época era muito difícil há 10 anos, 10, 20 anos atrás, foi lá em 2001. 20 anos, né? Era 20 anos atrás. A gente não tinha acesso ao que a gente tem hoje de pesquisar material. E que foi muito enriquecedor para mim, que na época eu tive que estudar a legislação toda no livro mesmo, né? LDB, tive que estudar a Constituição, legislação de Estado, até chegar no município, porque é degrau, você tem passa pelo decenal, você tem que saber o nacional, estadual e criar um municipal. Então, era uma questão de 6 meses ficar em cima daquilo, chegar às 7, sair 10 horas da noite só estudando, que para mim foi um período interessante que volta eu de novo para a gestão, saio da sala de aula e volto para a gestão de novo. Logo depois desse período, troca de prefeito, aquela história que todos já sabem, troca de prefeito, troca os funcionários todos. Nisso eu passo no concurso do Estado e vou para o Estado. E saio da prefeitura e vou para o Estado também. E nesse período também, dessa construção do plano decenal, eu venho para Itaperuna, vou estudar, faço letras em Itaperuna, porque até por uma questão de curiosidade de aprender língua portuguesa, porque eu sofri por ter ido de uma escola pública para uma instituição grande, onde eles não esperam a gente, a questão de aprender a escrever. Aí eu tinha uma ideia que a curso de letras me favoreceria aprender a ler e escrever de novo, que era uma coisa que eu não sabia. E que, confesso, uma certa dificuldade quando terminei o curso, que eu vi que não conseguiria aprender a ler e escrever. A gente não consegue aprender a ler e escrever, e é um processo de alfabetização que envolve outra área da educação, que não é quando a gente é adulto, a dificuldade é muito maior para aprender a ler e escrever. Aí eu descobri que você só aprende a ler e a escrever se você continuar lendo agora. Eu não consigo ser alfabetizado mais. E é um processo até interessante que eu fui descobrir, né, depois de adulto, que eu troco o F pelo V. E aí, assim, depois que eu passei pelo curso de pedagogia, que eu descobri que é por causa da alfabetização. Eu passei por toda a alfabetização trocando as letras e ninguém falou isso comigo. E eu cheguei na graduação, legal que eu passei até a graduação trocando e ninguém percebeu. Hoje eu sei, quando eu estou escrevendo, quando
o meu cérebro já me avisa. Chegou a palavra que tem F, V, e meu cérebro parece que dá um sinal. Presta atenção na palavra. Mas eu ainda consigo escrever de vez em quando no WhatsApp, sai V trocado. Mas é uma questão que a gente percebe, erros da minha alfabetização, que vim de escola de zona rural, escolas públicas, que professores que não tinham nem formação de professor até o 5º ano, professora, não tinha nem ensino médio. Então, venho de um histórico desse, de alfabetização. E faço o curso de letras, logo depois do curso de letras. Eu sou efetivo do estado do Minas, passo concurso de prefeitura, mas a letras não me agrada. Tanto é que eu pedi exoneração as 3 vezes que eu fui efetivo, eu pedi exoneração as 3 vezes que eu passei no concurso, eu pedi para sair, porque não me identifico com a área. E nesse período eu faço especialização em gestão escolar e surge o concurso de Laje do Muriaé. Eu passo para o concurso de Laje da Prefeitura de Laje em 2010. Com isso eu venho embora para Laje, continuo trabalhando em Carangola e Laje, fazendo esse percurso de Carangola e Laje durante esse período aí. E nesse período eu já tinha começado, terminando minha especialização, passei no concurso, como eu já ia atuar como orientador educacional, eu falei, eu quero fazer pedagogia agora, vou fazer pedagogia para me aperfeiçoar, que eu vou sair da sala de aula, vou ficar com um cargo de filosofia e um de orientador educacional. E fiz a pedagogia, fiz ela em EAD, não fiz ela presencial, formato EAD, fiz ela EAD, que foi um curso assim que acrescentou, mas eu já era da área, não traz muita novidade para mim. Nesse período, ela não trouxe muita novidade, mas é um curso muito administrativo, meu foco era totalmente administrativo, porque na área da educação eu gosto de inspeção, eu não gosto muito de orientação e supervisão. E não sei se, para vocês que não são da área, talvez, de educação, né, a inspeção aqui trabalha com legislação da educação. Ela não trabalha diretamente com aluno, com aluno dentro de uma escola. Ela fiscaliza as escolas e propõe resolução, propõe legislação para a área da educação. Então, é uma área que eu sempre gostei muito. Então, quando vim para lá, eu acabei caindo em todas as escolas. Fui para creche escolar, trabalhei em creche, trabalhei ensino fundamental. Isso num período de 2 anos. Eu tomei posse em fevereiro de 2011. Logo depois teve eleição em 2012. Em 2013 eu fui convidado para ser secretário. Aí eu fui ser secretário de Cultura de Laje. Eu passei a ser secretário de Cultura em Laje, passo da educação e volto para a gestão. Vocês percebem que a gestão acaba me perseguindo de qualquer forma. Eu vou para a gestão de ser secretário de Cultura num estado que não é meu e num município que eu não conheço também, com menos de 2 anos. Onde, de certa forma, você tem que mostrar trabalho, porque eu era detonado de todos os lados, onde o prefeito que me escolhe me convida para ser secretário de Cultura, como com um secretário de Cultura que não mora na cidade. Então, nessa hora, o bairrismo é forte. Por que não colocou um morador, um nativo de Laje do Muriaé e coloca uma pessoa que não tem nem 2 anos de serviço prestado ao município? Então, com isso, eu passo por grandes desafios e grandes conquistas, onde eu tive que aliar essa parte da gestão, gerir com quem tinha cultura da cidade, que era procurar apoio e em professores que eu já conhecia, a própria comunidade, ir atrás da comunidade para entender a história, até ler a história de Laje, porque até então não sabia nada de Laje. É pegar uma área e, para mim, até naquele momento, o fato de ser secretário era uma realização talvez pessoal minha, para mim era muito mais uma realização pessoal do que talvez ali profissional, porque cultura é muito difícil de ser trabalhada. Então você vai vendo os grandes desafios, que aí logo depois me vem de novo a história, porque criar um plano de gestão de cultura por 10 anos, para os próximos 10 anos do município, aí passa por mim de novo, ter que entender legislação de cultura, perceber a legislação que o município tinha, e um município que não tem servidores na Secretaria de Cultura, eles criam uma Secretaria de Cultura, mas não estrutura ela com mão de obra e nem financeira. Ela não tem dinheiro e nem mão de obra, é o secretário sozinho. Então, eu não tenho lugar nem para ficar. Para princípio, não tinha nem sala para me ficar. Eu era um secretário sem local para trabalhar. Então, assim, tem a Casa da Cultura, se cria uma sala na Casa da Cultura, o prefeito tem, por ser um cara muito culto, ele foi delegado até muito tempo de Pádua.
que é o doutor Rivelino, foi delegado um bom tempo em Padua, por ser um cara muito voltado à leitura e tal, entende muito de cultura, deu muito apoio nesse período. Aí entrou aquela questão de abastecer sistema nacional de cultura, sistema municipal de cultura, essa parte do sistema todo tem que ser alimentado. A gente conseguiu algumas questões que envolve aquilo que você falou, é uma gestão que envolve técnico, muito mais técnico do que gostar de cultura. Eu vejo assim, o secretário de cultura, ele tem esse grande desafio, você gosta da cultura, mas se o cara não for técnico, a gestão fica um pouco a desejar. É uma gestão do secretário, não de quem faz a cultura, aquele que você ajuda a promover a cultura. Você precisa, na verdade, enquanto secretário de cultura, talvez de assessores que são da área de cultura, mas você tem que ser bem mais técnico do que eles, porque o sistema, para ele funcionar dentro de um sistema cultura estadual e a nível nacional, ela precisa de informações técnicas que não é passada para a gente. Por isso que, às vezes, alguns municípios, as secretarias de cultura são barradas. Esse foi um período até muito enriquecedor para o Noroeste todo, porque, juntamente com o Duda, nós passamos a realizar reuniões mensais no Noroeste todo, circulando. A gente não se fazia mais cultura só pensando dentro de um único município. Então, nós criamos o Fórum Noroeste de Cultura, porque nós somos, de certa forma, excluídos pelo Estado do Rio, porque a própria Secretaria do Estado ela não investe na nossa região cultura, porque tem pouco retorno, a população é menor, circula pouco dinheiro, é tudo isso, poucos políticos na nossa região. Nós não tínhamos nenhum deputado nascido na nossa região, ou eleito na nossa região, então a gente dependia de favores externos, políticos. Então, a criação desse fórum de cultura, aonde nós discutimos a cultura do Noroeste, não mais somente a cultura local. A cultura local não era deixada de lado, mas a gente discutia agora no âmbito de uma gestão com os 12 municípios. Na época, o único município que não se interessou em participar conosco foi Itaocara, que não quis ficar com a gente, mas os outros municípios era muito frequente e foi uma teia de relações muito legal, porque quando um descobria que tinha conseguido uma verba em determinado lugar, ele colocava no grupo, né, no grupo rapidinho, conseguir isso, o caminho é esse, vai por esse caminho, e as reuniões eram mensais, com ata e tudo, e ao mesmo tempo a gente aprendia a cultura de todos os lugares. Gente, o bom era isso, que quando você ia, a reunião acontecia lá em Varriçai, por exemplo, que é um lugar muito legal, a gente visitou o museu, a história do município, então a gente acabava envolvendo com a história e querendo que aquilo tudo acontecesse de forma melhor. Foi um processo gostoso e criamos esse fórum onde eu fiquei um período como o vice-presidente do fórum, o Duda era o presidente, e como as coisas inesperadas vai acontecendo, eu estava trabalhando, o secretário de gabinete um dia me liga, o prefeito precisava falar comigo com uma certa urgência, né? Ele precisava conversar comigo. Saio eu da secretaria, vou à prefeitura, ele falou assim, o secretário de administração eu exonerei o secretário de administração, você assume a secretaria de administração amanhã. Eu falei, não, mas eu não vou assumir secretaria amanhã, porque eu já estava todo nesse processo de envolvimento com o Fórum do Noroeste, cheio de ideias, nós já tínhamos feito alguns eventos que ia acontecer em Laje, em outro município, cada um levando seus movimentos culturais para desenvolver o Noroeste, todo cheio de sonhos. O projeto é interrompido porque ele falou assim, você tem 24 horas para assumir a secretaria. Eu falei, não, eu não assumo a secretaria porque eu não quero a secretaria de administração. Aí ele falou, você não tem que querer, amanhã você assume ela. Amanhã você assume a secretaria de administração no manhã. E com isso, eu em outubro de 2014, eu saí da secretaria de cultura e assumo a administração do município de Laje, que é uma secretaria que envolve outra demanda de público. Então, quando eu assumi a secretaria de administração, foi essa mesma situação que você acabou de falar. Eu não era uma área que eu queria, não era uma área que eu gostava ali, apesar de gostar de área de recursos humanos, aí tudo aquilo que você já sonhava e estava organizado, é aquilo que você falou no início, a gente nunca está preparado para aquilo ali. Então, é você gerir 850 funcionários, é você passar agora, largar a cultura de lado, entender o que é legislação do município e a nossa secretaria de administração. Toda a folha de pagamento passa por nós, a organização de folha de pagamento, todos os processos de aposentadoria eram nossos, os processos de aposentadoria ficavam com a gente ainda.
a palavra Tribunal de Contas, eu nem nunca tinha ouvido falar nisso, e eu entrei na sexta-feira porque, por uma questão de gestão, o prefeito fez eu assumir numa sexta, porque nesse período, gente, nós tínhamos um evento em Santa Maria Madalena, aonde ia ter um encontro do Noroeste, com a região serrana. Eu fui no evento, onde eu falei com os meninos que eu estava me despedindo de Secretaria de Cultura, que no outro dia eu já estava fora dela. Então, assim, num evento nosso, que nós organizamos em Santa Maria Madalena, de poesias, da área de letras, anunciei que eu tinha saído, porque no outro dia, provavelmente, o prefeito, eu conhecendo ele, não me aceitaria um não. Ele me deu 24 horas, você assumiu outra secretaria, você já está exonerado da sua. Então, isso foi numa quinta-feira em Santa Maria Madalena, assumi na sexta, tive auditoria do Tribunal de Contas na segunda. E eu não sabia nem o que era Tribunal de Contas. Aí, assim, a minha orientação foi o seguinte, eu não era secretário. Responde assim, você não, eu não posso responder porque eu não sei, eu não sou secretário. Aí, o controle interno me orientando, o jurídico responde que você não pode responder, porque a esse período não era você o secretário, era outro secretário. Então, assim, e a insegurança porque uma auditoria do Tribunal de Contas, eu posso caçar o prefeito numa auditoria do Tribunal de Contas, dependendo do que eu falar com eles. Então, assim, eu procurei o controlador interno e falou, quanto menos você falar é melhor, já que você não sabe, menos você falar, na dúvida você me chama para me participar da conversa junto, porque senão eles vão te pegar em algumas conversas. E era o primeiro contato que eu tinha como secretário de administração de um município maior também, administração de um município maior, e eles vinham em cima dos contratos do município, eles querem contrato, e a Secretaria de Administração é os contratos de servidores, eles estavam fazendo auditoria na Secretaria de Saúde, e depois fizeram auditoria na Secretaria de Educação dos contratos dos servidores. E nós temos um número muito grande, e tinha sido assinado logo no período anterior um ataque onde obrigava a gente a fazer um concurso público que não tinha acontecido. Então, nós tínhamos todos esses pepinos que eu tinha que saber essas informações muito rápido. Aonde estava esse ataque, que documento era esse, essas expressões que, que eu não conhecia, onde estava isso, como que era essas informações. E tinha um grupo de trabalhava comigo, o RH. A diretora de RH, por coincidência, foi trocada também na mesma semana. Então, nós éramos dois novinhos, a diretora de RH aqui, na estrutura nossa, após o secretário, ela segura todas as pontas, é com ela. A minha sorte que ela era contadora, então ela sabia muita coisa de contabilidade, e eu consegui enrolar na área de RH, porque era uma área que sempre me interessou, já tinha passado como assessor da outra secretaria, que eu estava dentro da parte de RH, eu conseguia ali passar algumas informações seguras, sem muito medo, e ela me segurava na contabilidade, que era a área dela. Então, passei por todo esse processo, fui secretário até 2018, fiquei até 2018 como secretário de administração. Como nesse período era meta, eu pedi exoneração do Estado de Minas, eu falei, eu tinha que passar no concurso de qualquer jeito, de novo, não ter duas matrículas novamente. Aí eu passei no concurso e tomei posse, eu não conseguia conciliar, não ia poder conciliar dois cargos de professor, ficar com dois cargos de secretário. Eu pedi exoneração logo em seguida, eu tomei posse, pedi para afastamento do cargo de secretário e voltei de novo para a escola nesse período. Mas a Secretaria de Administração, aí nesse período eu fiz a faculdade de administração só para dizer que eu era orientação do controle interno, que ele até brincou, como que você vai ser um secretário de... Falar no seu currículo que você foi secretário de administração formado em licenciaturas. Então faz por dizer que você tem o título, mesmo que você não goste. E aí, como eu era focado mesmo na área de RH, e foi uma área que eu mais gostei, a Caixa de Legislação Municipal, então focado lei orgânica de município, Estatuto do Servidor, que já era uma área que da educação era legal para mim, como falei, eu gosto da área de inspeção, que é legislação também, então fiquei mais nessa área. Fiz nesse período especialização em gestão pública municipal na Federal de Juiz de Fora, que era para me dar um embasamento e outros cursos de capacitação que a gente tem que ser feito mesmo, porque senão você não domina e o sistema te engole. O sistema, ele infelizmente, ele não espera a gente. E dessas experiências de gestão, a grande dificuldade é a desorganização. Eles são extremamente desorganizados. Eu achei processo de 10 anos que estava jogado dentro de caixa de arquivo. Documento de servidor que você achava em pasta de outro servidor.
E eu vivi um processo muito desgastante como secretário de administração, que é a chamada aposentadoria, que todos nós almejamos um dia. Não tinha um servidor que não sofria com a palavra aposentadoria. Processo que tinha 5, 6 anos que não concluíam o processo. Então, como na década de 80 a tecnologia não fazia parte da gestão, era tudo no papel, laje, a nossa ideia anterior, enchente todo dia, muitos documentos se perderam nas enchentes, o servidor ficava não tinha como comprovar que um dia ele trabalhou na prefeitura. E eu, nesse ponto, sou muito desorganizado nesse quesito também, enquanto servidor público, a gente não tem muito hábito de guardar documento pessoal nosso. A gente acredita que o órgão é uma coisa séria que vai guardar nossa documentação. E isso, infelizmente, não aconteceu com muitos desses servidores que apostaram que a prefeitura tinha isso guardado, apostaram que as escolas tinham guardado essa documentação, e na prática se perderam muitos documentos. Alguns servidores não aposentaram, estão trabalhando até hoje, vão ter que ficar até um dia que, coitados, morrerem, porque eles não vão conseguir provar, ou se conseguirem, tempo pós a década de 80. Porque nós vivemos um sistema que onde passou a Previdência após a Constituição de 88, nós tivemos, os municípios poderiam optar pela Previdência própria ou pelo INSS, né? Alguns municípios, quando fizeram opção para a Previdência própria, não migraram a informação do INSS, não se migrou essas informações. Então, as pessoas hoje acabam tendo essa dificuldade de aposentadoria por falta de informação. Nós tínhamos muito caso seguinte, o servidor constava que ele era servidor da Prefeitura de Laje do Muriaé, mas na aposentadoria dele não tinha contribuição nenhuma no INSS. Aonde foi parar esse dinheiro? Foi o prefeito que não pagaram na época, ou o INSS que não registrou essa repasse. O INSS não responde por ele, nem a prefeitura pode responder, e nem o servidor pode pagar, nem se ele quiser, ele pode dar esse dinheiro. Tinha um caso agora até recente que, mesmo saindo da administração, até hoje, muitos casos voltam até mim perguntando, a uma servidora perguntando se ela podia pagar a diferença que faltava. Eu falei, você nunca vai poder pagar, porque você não é a empresa que tem que pagar a sua parte patronal, não é você. A sua parte você deu no contra-cheque, a empresa tem que se virar. A prefeitura não tem como pagar porque o INSS não reconhece a dívida. Então, é uma bola de neve a gestão, aquilo que você falou. Você não sabe o que acontece no dia a dia. Por mais que a gente prepara, se faz uma especialização em gestão pública municipal, se faz uma graduação em administração, às vezes o que acontece no dia a dia, você tem que conciliar a sua teoria e a prática do dia a dia. É quando o servidor te xinga, quando você aprende alguns detalhes. E aqui nós estamos voltando e chegando até os dias atuais. Saí, voltei e estou novamente na gestão de novo, né? Volto a secretariar a Leila, que é a secretária de Educação, sou secretário dela, volto para a secretaria de novo. Então, estou desde o ano passado, né, no início do ano passado, novamente na área de gestão, e na área de educação fico na coordenação do curso de pedagogia do CEDERJ, de Miracema também. Estou desde a criação do curso na coordenação também do CEDERJ. E que na época dessa parte de gestão, que é a área da educação do CEDERJ, eu entrei até pela experiência que eu tinha no CEDERJ desde 2011, 12, eu entrei no CEDERJ em curso de administração, saí, retornei de novo, então por essa experiência, quando abri o curso, eu fui convidado por eles entre o pessoal que estava iniciando o curso em Miracema, ficar na coordenação até pela experiência, saber como funcionava o sistema CEDERJ de ensino, né? E é por aí que eu vou na questão da experiência da gestão que eu vou tendo e vendo os grandes desafios que tenho. E hoje na educação de Laje que eu vejo hoje, e é o desafio que eu lanço, talvez, para os nossos alunos, né, Daniel, é como organizar o pessoal, a documentação do pessoal da Secretaria de Educação. Por que eu falo isso? Nós, Laje, apesar de isso vai mudar com o tempo, a Secretaria de Educação nossa, ela tem sistema próprio, ela é gestão própria, ela tem gestão própria, talvez para quem não entende, é o próprio secretário que gere a verba dele, não é o prefeito participa da gestão, mas nós somos gestão plena, então quem assina o cheque, quem paga tudo é o secretário de Educação.
E isso nem todos os municípios vai acontecer. Então, nós temos gestão plena na assistência social, saúde e educação. São gestões plenas, elas são independentes do gabinete do prefeito. O prefeito repassa verba, você recorre ao prefeito, repassa verba para nós, porém, a verba é administrada pelo secretário de educação, junto com o conselho, que fiscaliza ele. Então, é uma diferença, é uma grande conquista para a área de educação. Nós não somos dependentes do prefeito. Só que isso, o que acontece? Quando se transformamos em gestão plena, nós precisamos de uma gestão que funciona também. Então, se cria uma gestão plena, mas não se criou uma estrutura para ser uma gestão plena. Então, eu hoje estou como secretário da Leile com tentativa de prestação de contas, junto com uma outra contadora, da prestação de conta dos programas do governo federal na secretaria. Eu não faço a prestação de conta de verbas do município para nós. Eu não faço. Então, a prestação de conta minha é dos programas de governo. Hoje nós vamos ter educação conectada, nós temos o tempo de aprender, o tempo de aprender, o mais alfabetização, que são programas do governo federal que estão ligados à nossa secretaria, porque existem escolas nossas que não ultrapassam a 100 alunos, então ela não tem associação própria, ela não gere o próprio dinheiro dela. Então esse dinheiro vai para a Secretaria de Educação, que tem que comprar o material e repassar para essas escolas. Esse dinheiro, o secretário não tem muita autonomia sobre ele, porque ele já é carimbado, a gente chama verba carimbada, você só pode comprar, se é conectada, você só pode comprar questões ligadas à tecnologia. Então, se é do Brasil alfabetizado, você só pode trabalhar com educação infantil. Ele já é direcionado para aquilo que precisa nas escolas. Então, eu estou nessa área, que é uma área muito difícil de trabalhar. Eu confesso que já estou desanimando de aprender, porque prestação de conta é muito enjoado, é muito números. Então, eu estou nesse desafio junto com uma menina que é contadora e voltando. Criou-se uma gestão de secretaria, mas ela não foi estruturada para ser uma gestão plena. Nós não temos um contador exclusivo para nós. Nós precisamos de um tesoureiro, que não é um contador hoje. Então, nós precisamos de um RH que nós não temos. Então, nós não temos RH, porque tudo nós dependemos de um RH central que está na prefeitura, que pertence à Secretaria de Administração. Mas, como nós somos gestão plena, nós temos que ter RH. Nós não podemos. Então, toda a estrutura que foi criada numa lei, ela exige tudo isso. Então, qual que é o grande desafio hoje da Secretaria de Educação nossa? É como organizar um RH dentro de uma instituição que tem, em média, quase 300 funcionários. Como que fazer isso? E as próprias escolas, elas têm que trabalhar com essa ideia de ter esse RH também. Por que as escolas têm que trabalhar esse RH? Ao contrário do Estado, os municípios não trabalham com isso. Eles não têm essa função de RH. Então, os atestados médicos, eles voltam para a prefeitura, eles não ficam na escola. Muitas das coisas que deveriam ser arquivadas na escola, elas não ficam. E isso é perigoso, que nos induz a muitos erros. Agora, recente, tem o PAR, que é o planejamento do governo federal para os municípios, que eu sou responsável por preencher ele, o plano de articulação do governo federal. A gente faz muitas previsões, inclusive pedir um caminhão frigorífico. Eu falei, inclusive lá tem a opção de se pedir um caminhão frigorífico. A gente não tinha pedido, porque não tinha necessidade, mas ou surgiu a oportunidade, você vai lá no sistema e fala que você quer um caminhão frigorífico. Você pede tudo que você quer ali naquele sistema, de acordo com as verbas federais, inclusive essas de deputado vão saindo, eles vão contemplando, se elas não tiverem ali, o deputado não tem como provar que você pediu aquilo. E quando a gente vai preencher esse par, o que aconteceu com a gente? A gente queria climatizar as escolas. Fomos climatizar as escolas. Quando chegamos, vamos pedir um ar-condicionado para cada escola, vai acontecer a seguinte situação. Tinha uma escola, nós temos 3 salas de aula, ela constava 8. E a outra que tem 16 salas, contava 8. Então, como você pede ar-condicionado se as escolas não batem o número de sala com o número de aluno, porque aquela mesma escola que tinha 8 salas, ela só tem 60 alunos matriculados, ela só vai ter 60 alunos matriculados. Então, como que eu peço ar-condicionado e justifico? Porque eu tenho que justificar o motivo de eu estar dando pedindo ar para aquela escola. E isso é atribuído, que é onde eu quero chegar quando falo essa informação. O que me acontece? O Ari Parreiros, que é uma escola que a gente conhece ali, né, Daniel, que é a maior
do município, ela constava, por exemplo, que ela só tinha 70% dos professores com nível superior. E é um dado errado, porque a informação, eles não têm RH, eles não tinham essa informação quando eles preencheram o censo, sendo que a escola praticamente ela tem 95% dos professores de nível superior nela já. Ela me parece que só consta 2 servidores que estão atuando como professores. Então, como se esses professores, esses 2 professores, não tivessem curso, só eles que não têm curso superior, todos os outros têm. Mas quando eles foram preencher o censo escolar, essas informações eles não tinham. Provavelmente o servidor, para acabar o serviço, ele preencheu de qualquer forma e aconteceu o seguinte, nós, no sistema lá para nós aparece, quando essas informações todas migram para esse sistema do PAR, elas são migradas das escolas para o sistema do município, a gente usa a senha do prefeito e do próprio secretário para o PAR, essas informações são jogadas todas ali, e quando eu vou pedir, as informações não batem. E esses problemas que estão dentro de uma escola, eles chegam na Secretaria de Educação, por mais que a gente ache que não. Quando eu fui preencher o PAR, o plano de articulação, eu precisava de todas essas informações, que não é eu ligar para a escola e pedir, porque essa informação o governo federal já migrou ela para mim. Se ela foi feita errada na escola, ela migrou errada para o governo federal e volta para nós de forma errada. Aí o que acontece? São verbas que não vão chegar para nós. E são verbas e informações que não chegam para nós. Esses dias agora, que a gente nos atentamos, que a gente recebe uma mixaria de dinheiro para o transporte escolar. Eles mudaram a resolução durante a pandemia, uma loucura danada, informaram a gente, no início de dezembro, que nós éramos obrigados a gastar 30%. Só podíamos deixar 30% de programado para 2022. Eles mudaram a resolução com o bonde andando, no meio de pandemia tudo podia, na pandemia tudo podia, então quando começou a pandemia cessar e a possibilidade de voltar a uma vida normal 2022, as resoluções começaram a pipocar toda hora e a gestão financeira não tem conta para pagar, nós não tínhamos nada para pagar, vamos pagar o quê? Se não já usamos o dinheiro, já pagamos com outro recurso, como que eu uso esse? E detalhe, nós não tínhamos esse dinheiro também, o dinheiro entrou, numa semana entrou 36 mil numa semana. E para um município que não está funcionando 100% presencial, você não tem com o que gastar. Mas precisava gastar e não pode reprogramar. Que aí nós vamos ser penalizados esse ano por causa disso. São situações que eu não sei se eu fui levantando e falando um pouco da minha experiência, Daniel, que talvez agora possa ajudar em alguns questionamentos. Então, galera, agora o que a gente consegue perceber de forma muito clara? Primeiro, o perfil do Fabiano é de alguém que vai se capacitando durante o processo. Então começa a aparecer a oportunidade, ele pega a oportunidade, mas ele se capacita durante o processo, tenta se cercar de pessoas para conseguir ir ajustando. Reparem que a gente está falando de uma realidade, Laje do Muriaé é uma cidade de 7 mil habitantes, tá? Então toda essa complexidade que ele está falando é a complexidade de uma cidade muito pequena. Você está falando de uma turma, de uma escola, sabe, de meia dúzia de pessoas que você tem que botar numa mesa para reunião. Você não está falando numa subprefeitura de São Paulo. Só que os problemas, eles acontecem igual. E o que a gente consegue trazer para a nossa área? Eu anotei aqui pelo menos 4 coisas que a gente consegue trazer para a nossa área que são muito simples de fazer. Que é o seguinte, por exemplo, existe uma parte que o Fabiano fala que é sobre capacitação para realizar a função. Né? O servidor não é qualificado adequadamente para a função que ele exerce. Existe uma outra parte que é capacitação para usar os sistemas computacionais. Olhando para a nossa área técnica, como é que a gente pode resolver isso de forma muito simples? Agendar um dia com o Fabiano, sentar do lado dele, instalar uma captura de tela, instalar um celular ou uma webcam gravando a explicação e preparar vídeos explicando o uso do sistema. Poxa, Daniel, essa é uma opção legal, beleza. Outra opção, organizar com o próprio Fabiano para ele explicar como usa o sistema. Possibilidade 2. Possibilidade 3 e muito mais fácil de resolver.
usar o Fabiano como supervisão e a gente buscar na internet vídeos que sejam instrutivos do sistema computacional que é usado. Porque a partir do momento que a gente pega esses vídeos, a gente faz uma coisa que o Zé Sérgio fez, que é o repositório de vídeos que já estão disponíveis, e aí a secretária de Educação pode virar e falar, olha, eu preciso de uma pessoa para RH, mas eu preciso que primeiro você assista todos esses vídeos. Eu preciso que primeiro você aprenda a usar esse sistema. E aí, lógico, né? Deficiências do sistema existente a gente pode criar, a gente pode propor, a gente pode sugerir coisas. Tá? E é algo que é um problema global. Tá? Isso não é problema de Laje, não é problema de Pádua, não é problema de Itapiruna, ou de Talcara, ou de Campos, é um problema global. Tá? Do mesmo jeito que não se contrata, não se cogita um gestor para a função, o pré-requisito para uma função em concurso público não é nem de longe o que precisa para ela. É só vocês olharem a origem do programa Mais Médicos. Eu gosto muito de falar do programa Mais Médicos, porque ele é muito didático. Olha o que aconteceu com o Mais Médicos. O governo Dilma solicitou um levantamento de quantidade de médicos disponíveis no Brasil. Recebeu uma informação absurda, que não tem médico para atender. Como é que eu faço para melhorar isso como gestor? Criando o curso de medicina. Só que quando eu crio o curso de medicina, eu formo em 5, 6 anos. Eu não posso esperar isso, porque eu já estou com déficit, eu já estou com quantidade menor do que a demanda. Então, o Programas Mais Médicos foi criado para contratar médicos do mundo inteiro, pagando caro. Mas por quê? Porque regionais, instituições regionais, por exemplo, a minha cidade tem 100 mil habitantes, nunca que isso ia ser cogitado, ter uma faculdade de medicina numa cidade de 100 mil habitantes, isso não existia, e hoje a minha cidade tem. Se é bom ou ruim, se forma médico bom ou ruim, aí já é uma outra questão. Agora, o que o gestor fez? Um levantamento estatístico, descobriu um problema gravíssimo de falta de médico, fez uma contratação temporária, então não teve governo nenhum que mandou embora, o Mais Médicos tinha previsão de acabar mesmo. Por que ele tinha previsão de acabar? Porque ele era para esses 5, 6 anos. E aí, em paralelo aos Mais Médicos, foram autorizados cursos de medicina Brasil afora, regionais, então mais interiorizados, para pegar mais gente. E os médicos agora têm um estágio obrigatório no SUS. Acho que 2 anos de estágio obrigatório no sistema público. Então, o que você fez? Lá, quando você identificou o problema, você atuou no curto prazo com mais médicos, atuou no médio e longo prazo, acima de 6 anos, com os cursos de graduação. No caso dos concursos públicos em geral, a gente está falando em limitações extremas. Como é que você vai lidar com gestão de informação se você tem 4 pessoas ou 3 pessoas numa Secretaria de Educação para 300 funcionários? Você vai esperar que uma dessas pessoas seja contador, a outra dessas pessoas seja do mercado financeiro, a outra dessas pessoas seja bibliotecário? Como é que você vai lidar com isso? E aí, você tem algumas formas de lidar. Uma das formas, é claro, você entrar nessa briga que o Fabiano colocou, que é uma briga política e que é uma briga séria e complicada de ganhar, que é você pedir funcionário. Pô, Daniel, mas por que é complicado de ganhar? Porque a hora que você abre uma vaga de um servidor público, você está dando 25 anos de salário para ele. Então você tem que prever 25 anos de salário para pagar esse cara. De onde vai sair essa verba? Não é mês que vem que eu tenho que pagar, é 25 anos, é até ele aposentar. Porque se ele exonera, a vaga está aberta, alguém entra no lugar. E para o financeiro, continua o dinheiro saindo e tem que sair de algum lugar. Então,
é importante a gente ver as possibilidades que tem para ajudar a resolver esses problemas, porque o cenário ideal é você ter um profissional para cada uma das coisas, mas não tem. Por exemplo, aconteceu um fato muito curioso quando a gente fez uma visita, eu e o Zé Sérgio, numa escola municipal aqui em Pádua, que foi o seguinte: a diretora levou a gente para a sala dela, com uma aluna do INFES, que é secretária dela, lá da escola. A aluna é de educação do campo. E aí vocês imaginam. Vamos lá, vamos fazer um exercício breve. Quanto de Office uma pessoa de educação no campo sabe? Word, Excel, PowerPoint. Quanto de organização de arquivo uma pessoa de educação no campo sabe? Quanto de gestão educacional uma pessoa de educação no campo sabe? Quanto de gestão de tempo, de gestão de recurso, de almoxarifado? Quanto de cozinha, de alimento? Complicado, né? E aí, essa menina foi extremamente solícita com a gente, mandou todos os formulários que ela tem. E para vocês terem uma ideia, isso que o Fabiano colocou de aposentadoria, tudo bem, a aposentadoria no Brasil é um problema porque demora demais a aposentar, mas a aposentadoria no Brasil é um problema porque o documento desaparece. É tudo papel. E aí vou dar um exemplo muito claro para vocês. Você trocou de escola durante a sua vida estudantil, certo? Quando você sai de uma escola e vai para outra, você tem que ir na sua escola de origem, buscar um histórico e levar para outra. Isso acontece vezes a quantidade de alunos que tem, vezes a quantidade de turmas. Onde que esse documento é armazenado? Num armário de aço de pasta suspensa, já viram? Certamente vocês já viram esse armário. Ou numa pasta AZ, que é aquela pasta larga assim, ó, cheio de papel dentro, que você tem que lotar ela de papel, senão o papel amassa todo, ele curva. E aí, quantas vezes acontece de dar traça naquele papel ali, a traça comeu o documento inteiro? E como é que você faz para trocou um secretário da escola por outro? Como é que o posterior vai saber das informações do anterior? Não tem um padrão? Ah, pô, Daniel, mas dá para informatizar as coisas? Depende, às vezes dá. Comprar um scanner, escanear tudo, manter cópia digital, manter uma assinatura de Dropbox para ter sincronismo do documento, mas gera custo. Então, vamos começar a pensar possibilidades e aí a nossa função acadêmica e social está nisso. Está na gente olhar o problema, propor alguma solução. Agora, ao invés de desenvolver soluções iguais às que já existem, vamos pensar em reaproveitar coisas prontas e desenvolver soluções viáveis. E cuidado com essa palavra, tá? Porque viável, depois dessa fala toda do Fabiano, é uma palavra muito mais complexa do que dizer encontrei. Viável não é saber que existe alguém, alguma coisa que resolve. Viável é saber se você tem dinheiro para aquilo, se você tem gente capacitada para operacionar. Viável é você saber se tem uma equipe para dar manutenção. Vou dar um exemplo claro para vocês. Secretário de Educação de Pádua, no final do ano passado, numa palestra para a FAETEC, ele disse que vai comprar 100 televisores para colocar nas escolas. A grande população olhou para essa informação e disse: nossa, que legal, maravilhoso, meu filho vai estudar numa sala com TV. Eu olhei para essa informação e eu pensei 3 coisas. Quem vai dar manutenção nessa TV?
Quem vai capacitar professor para usar a TV? Como vai ser o processo de escolha de que sala, que turma vai ter TV? Alguém sabe me responder essas 3 perguntas? Vai chegar 100 TVs e a pessoa vai chegar lá e vai espetar o computador e vai usar como PowerPoint? Não faz sentido. Você está falando de um dispositivo que você pluga o pendrive e já está. Você está conectado na internet, você tem o YouTube funcionando. Você tem um monte de aplicativo instalado. Entenderam como é que é o negócio? A gente não pode olhar para um equipamento e falar que ele está mal utilizado. A gente tem que olhar para o equipamento e identificar o que tem de pormenor. É eleitoreiro você dizer que vai comprar 100 televisores? Se é só comprar 100 televisores, é eleitoreiro. Você vai capacitar? Você vai viver num mundo de utopia dizendo que nenhuma das 100 vai estragar nos primeiros 2 meses? Qual que é a chance? Estatisticamente. Gigantesca, né? E aí se vai estragar é uma surpresa ou você vai ficar 6 meses sem? Não é surpresa nenhuma. Todo mundo sabe que vai estragar. Você tem uma equipe de suporte? Você tem uma sobressalente ali para repor na sala? Ou numa semana funciona, na outra não? Vamos começar a chegar em umas coisas mais evoluídas? Quem vai pagar a conta de luz desse negócio? Porque não é uma TV, são 100. 100 TVs vão impactar numa quantidade substancial de conta de luz para toda a Secretaria de Educação. Quem vai pagar? Porque se você chegar em cada uma das escolas e perguntar quem quer, todo mundo quer, mas quem quer pagar a conta de luz no final do mês? Todo mês durante o ano. E aí você vai ter coisas do tipo, tem TV, mas não liga. Por quê? Porque vai onerar a conta de luz e aí vai dizer que está estragado. Você conhece essa história, não conhece, Fabiano? De ir dar aula e de chegar nos lugares com o equipamento está com uma placa de estragado, mas funcionar normalmente. E é muito comum, porque é isso que você está levantando, porque nem sempre, muitas das propostas são políticas, são eleitoreiras. Ela não é uma política pública, ela é eleitoreira. A ideia se aula, só que quando se joga isso, você falando nisso, me veio um exemplo muito, muito interessante. Nós, ao criarmos, se fala muito na educação democrática, a questão da participação de todos. E quando se cria o plano decenal de educação do município de Lages, se fala na eleição para diretores. Ótima, a ideia é fantástica. Só que, quando o Estado propõe isso, um processo seletivo, o Estado tem uma empresa dele própria que faz esse tipo de processo seletivo. O município não tem. O município vai ter que contratar uma empresa para fazer um processo seletivo. E o que acontece? Nem todo mundo tem interesse em diretor escolar, por exemplo. Talvez até seja eu um dia. Eu não me vejo como diretor. Eu não me candidataria, talvez, ser diretor de escola. Então, eu não ia fazer um processo seletivo se eu não vou ser diretor. Aí você já imaginou um município de Lages de Mulher, pobre financeiramente, tem que contratar uma empresa que deve ter hoje, em média, de 50, 60 mil para realizar um processo seletivo para diretor para 4, 3 pessoas se candidatarem. Olha a despesa que gerou para o município, mas quem fez lá atrás não levou em consideração. Isso que o Estado propõe, mas o Estado tem a UERJ que faz para eles, tem agora era antigamente a CEPERJ, agora é a CEPERJ ainda, tem a CEPERJ, o Estado de Minas tem uma empresa própria, tem um ENG que faz para eles, e tem outras instituições públicas do Estado, autarquias do Estado, que faz isso, que é de graça. Porque se eu pedir a CEPERJ para fazer um processo seletivo de Laje, ela não quer, apesar dela poder fazer isso. Ela não quer porque é muito trabalho para pouco retorno. E isso tudo se pensa uma ideia, mas não se pensa como se chegar a ela. Então, ela não é uma política pública, ela é uma questão eleitoreira. Uhum. Uma coisa que é legal, Fabiano, que a gente está falando de uma forma muito popular, mas é um conceito, operacionalizar. Vocês vão ouvir, no âmbito de gestão, vocês vão escutar isso a vida inteira, que é operacionalizar. A ideia é muito boa, mas colocar ela para funcionar é diferente. Por quê? Porque para colocar ela a funcionar, você tem que cumprir lei, você tem que pagar a conta, você tem que capacitar a pessoa, você tem que escolher a melhor opção,
você tem que prever no orçamento. E aí é isso que o Fabiano está falando. Quantas vezes a gente passa por reunião de colegiado, principalmente do mestrado, porque o mestrado tem verba própria, e a reunião vira a coordenação vira e fala, olha, galera, a gente tem 15 dias para gastar tanto de dinheiro. Pô, mas por que tinha um ano para gastar? Porque acabou de chegar. Uma das crises que teve no governo Dilma foi porque essas coisas de contas brasileiras, né? Eu falei de um ponto positivo, agora eu vou falar de um ponto negativo do mesmo governo. O Brasil sempre teve um problema, porque o Brasil não produz industrializado. Ele sempre produz matéria-prima. E aí, ele é muito suscetível à intempérie. Se choveu muito, se não choveu, se está com muito sol, se não está com muito sol, uva, soja, arroz e um monte desses produtos tem problema, trigo, milho e coisas desse tipo. E aí, no governo Dilma aconteceu uma coisa que foi muito ruim, que foi o seguinte, existe um conceito na área de gestão de dinheiro público que chama ano fiscal. O que é o ano fiscal? É o período entre a chegada do dinheiro e o máximo que você pode fazer de lançamento de nota para empenhar, para gastar esse dinheiro. Qual é o problema disso? Esse ano fiscal normalmente era compreendido de março a setembro. Pô, por que setembro? Porque setembro você gasta o dinheiro, você empenha o dinheiro, dá tempo de abrir licitação, alguma empresa aceitar a licitação, você executar e receber o produto ainda naquele ano normal. O governo Dilma, por causa do superávit primário, ele, sem avisar ninguém, ele foi e coletou o dinheiro coisas de 15, 20 dias antes do prazo. E aí isso deu uma confusão danada, porque como bons brasileiros, a maior parte das instituições públicas gastavam o restante do dinheiro no limite do prazo, e a hora que eles foram gastar não tinha dinheiro. Esse dinheiro não estava na conta, porque ele já tinha sido recolhido pelo governo federal, que é um absurdo, né? Recolhido pelo governo federal para dar superávit primário. E aí, só para vocês entenderem um pouco mais de detalhe isso, o que acontece? O Fabiano citou 36 mil. Então chega a 36 mil reais. Daniel, o que acontece se ele não gastar o 36? O que ele não gastar é recapturado. Vira bem do governo federal. E tem um detalhe. Tudo que é bem do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal, ele é distribuído em percentuais. Então, se o dinheiro sai da Secretaria Municipal e vai para o governo federal, ele está sendo aplicado juro composto. Ou seja, se tinha 1 milhão e a Secretaria Municipal recebeu 36 mil, quando volta 36 mil, ela vai receber 1.000. Porque ela tem direito a 0,0 não sei quantos por cento daquele montante que está lá em cima. Entenderam? Então, quando o dinheiro volta, ele não vem para você de novo. Ele vem sempre em percentual. E aí é uma tristeza. Porque você não sabe o dinheiro que vem e tem um problema, que inclusive o Defesa Civil lá de Ubá falou sobre isso. Ele solicitou uma verba para conserto de uma ponte. A rúbrica é conceito, conserto. Ok? Se é conserto, não é construção. Se é conserto de ponte, não é conserto de carro, é conserto de ponte. E aí, o dinheiro demorou tanto para chegar que chegou em época de chuva. Época de chuva, ele não pode fazer conserto porque não adianta nada. A chuva bateu na mesma ponte, ele perdeu a ponte. 700 mil reais em caixa para fazer o conserto da ponte e ele não pode usar.
porque não é mais conserto. A ponte foi embora com a chuva. Ele agora tem que construir. Então ele pega os 700 mil reais, chega para o governo e fala, toma aqui, desculpa, não consegui usar porque vocês demoraram a entregar. Entenderam? Questão de gestão financeira. Qual o problema disso? E aí, assim, vejam que, pelo comentário do Fabiano, tem um monte de coisa que a gente pode ajudar e pode ajudar muito. E aí agora vamos abrir para perguntas. Quais são os problemas mais comuns encontrados durante as aulas e como é que você lida com eles? Enquanto assistente de educação e também enquanto coordenador do CEDERJ. O que é muito comum, acho que eu passo a dizer pelo CDS. Nós trabalhamos numa instituição que trabalha o tempo todo se falando de uso de tecnologia e nós não temos ela. Nós não temos, e quando tem, nós temos um data show que às vezes não funciona. Então, assim, passando pelo CDERJ, que é uma instituição totalmente voltada ao ensino à distância, que não oferece isso como recurso para nós. Nós não temos esse recurso nos polos. Quando a gente passa para uma escola, o que é muito comum, vou falar de um período meu como professor, eu não tenho material didático para todos os alunos. Por exemplo, folha. Eu tenho um limite de xerox que eu posso fazer para aquela turma que eu vou dar aula. E o que acaba comprometendo, de certa forma, todo um trabalho, todo um planejamento, que às vezes você chega na escola pensando que você vai fazer aquele dia, porque você chega lá, cai nessa história, eu não tenho papel, ou não tem toner. A escola não tem o recurso para isso. E nem sempre é boa. Não é porque o diretor é ruim, ou porque a equipe não quer que você faça. É porque aquele dinheiro direcionado, às vezes aquilo ali já acabou mesmo, não tem isso. Então, isso esbarra muito nessa dificuldade e essa questão da tecnologia. Eu falo por mim próprio. Eu acho fantástico você dar uma aula usando um data show ou um vídeo que você corta ele em 10 minutos, vamos discutir só esse pedaço do filme. Mas é uma realidade que eu, por exemplo, não sou qualificado para ela. Eu não sei usar. Eu sei planejar a aula. Penso a aula, planejo a aula, penso o pedaço do filme, a frase que me interessa, mas como eu coloco isso em sala de aula? Aí eu me esbarro numa qualificação minha pessoal, enquanto pessoa, muito além aquele suporte tecnológico que a escola vai me dar. Porque ela pode até me dar, mas eu também não tenho qualificação para essa questão, porque tivemos recentemente como se grava um vídeo e corta, edita os pedaços desse vídeo que interessa para nós, porque às vezes há os imprevistos durante uma gravação, mas como que edita? Dentro de uma escola, eu nem estou falando agora eu na questão de assistente de educação, porque hoje nenhum das minhas matrículas eu estou em sala de aula, uma eu estou como suporte na coordenação pedagógica, outra como secretário, eu não estou em nenhuma delas em sala de aula, estou me retornando meu tempo de professor, e esbarro sempre nessa situação, que é uma mão de obra que não é qualificada, que no meu caso eu me enquadro nela, que é o uso da tecnologia, eu não estou qualificado para dentro dessa mão de obra. E é muito triste quando a gente pensa isso, eu na condição de coordenador de um curso de pedagogia, que meu aluno também vai sair sem ser qualificado. Eu, enquanto coordenador, não estou, eu, enquanto meu aluno, também não vai sair não sabendo fazer. E vai cair no mercado de trabalho que vai ter um público sedento por isso que está carente e necessita disso, porque nós estamos pegando um aluno que está num processo onde a tecnologia já faz parte da vida dele, então eu sou obrigado a ir para o termo popular para o cuspigis, para a sala de aula, que não interessa mais esse aluno, que não interessa a ele, não é que o aluno desinteressado. A metodologia, o método que eu estou usando com ele, talvez não atinja mais esse público de 2022, que é o público que vai estar ali nesse processo de alfabetização, de aprendizagem, e isso atinge isso. Então, nós passamos por uma graduação arcaica, às vezes, estou falando dentro do meu contexto de pedagogia arcaico,
e devolvo esse público, vou devolver esse aluno para lidar com outro público que já está com outra demanda, que não é mais a nossa. Então, assim, a dificuldade dentro desse processo de educação, eu, enquanto professor, eu me enquadro nessa, eu não sou qualificado para usar a tecnologia. Sim. E num cargo de gestão, né? E aí você tem toda uma estrutura superior e inferior que vai te limitando. Os alunos trabalhando o dia inteiro, então você está falando de uma aula EAD que já é para quem está sobrecarregado para caramba. E gera esse contrassenso, né? Você tem uma aula à distância sem usar a tecnologia no seu pleno trabalho. É muita doideira. Bom, Fabiano, obrigado demais pela presença. Depois, se você puder, esteja convidado a retornar. Sim, Obrigado sim. por trazer disposição. as informações para a galera e vamos ver se a gente consegue ir trabalhando nos projetos e fazendo algumas coisas.